pensar o movimento feminista também remete à necessidade de contextualizar. Já lá na própria Bíblia, a gente encontra uma visão perigosa, para ser assim sutil, acerca da mulher. A mulher como sedutora que leva estou falando da Eva, que leva o Adão à desobediência do sagrado. E, portanto, ela passa a ser vista como alguém prejudicial na sociedade. Essa é apenas uma interpretação. Como ela induziu a pecar Adão, Adão ele deve ter controle sobre esta mulher. Então, se eu me apego às interpretações de alguns escritos religiosos, nós temos ali uma sociedade bastante patriarcal, onde o pai, o homem, é o provedor. E como ele é o que manda, ele é o que provê a família, ele que sustenta, entre aspas, as mulheres devem submissão, inclusive com defesas de uma sociedade pautada no poder masculino. Uma sociedade patriarcal, que foi inicialmente o termo constituído nos movimentos feministas lá a partir da década de 1950, ele é mantido justamente através de uma visão de fragilidade da mulher. Uma fragilidade física, uma fragilidade emocional e, portanto, a colocando num papel de pouca decisão. O movimento feminista, ele se configura de várias formas em vários processos históricos, mas a síntese maior é que é um movimento que não para, que evolui com os contextos, com as sociedades, que revê os seus postulados. Poderia dizer, sendo assim bastante otimista, que o movimento feminista ele sempre existiu, na relação de busca de direitos iguais, na busca de respeito à mulher, porque sempre houveram manifestações de resistência, mas ele ganha força principalmente a partir dos escritos. Então, a gente tem aí, desde a Idade Média, para não dizer ainda na Antiguidade, a gente tem figuras históricas que contemplam essa resistência, A própria Cleópatra, que é uma postura de exercício de poder, de não submissão em alguns momentos. A condição de mulher, por exemplo, na Idade Média, ela vem muito atingida pela visão de bruxa, de pecadora. Muitos de nós, com certeza, assistiram ou leram O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que nos permite refletir sobre o que é ser mulher dentro de um contexto de uma grande instituição, que era a Igreja Católica, com vários deslizes na sua conduta, nos seus dogmas, mas que perseguia alguns segmentos da sociedade, dentre os quais as mulheres, as mulheres bruxas, as mulheres que falavam no lugar dos homens, as mulheres que não seguiam aquela moral católica. Na Europa, nós conhecemos muito, durante o período da Inquisição, queimar as mulheres em praça pública. Daí, de novo, a referência ao Nome da Rosa, porque o corpo da mulher queimado, as suas cinzas purificariam aquele ambiente, entre outras ideias que eram disseminadas e que colaram nas sociedades ao longo do tempo, criando uma imagem negativa, perigosa, de inferioridade, de necessidade de ser dominada. Então, a gente vai ter, por exemplo, Joana d'Arc, um exemplo de resistência. Ela se veste como homem, ela vai para a guerra, e muito tardiamente ela ganha o reconhecimento de santa. Olha que interessante que é a história, Quando a gente avança assim, aos séculos da história, a gente adentra no período da modernidade. A gente vai ter também a atuação de várias mulheres, seja no poder monárquico dos seus países, sejam as mulheres camponesas,
sejam as mulheres que logo na contemporaneidade, a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, que são a mulher operária, a mulher que vai às ruas na França, junto com os homens, clamar por pão. O grande problema é que, normalmente, as mulheres eram pouco alfabetizadas. O que eu estou querendo dizer é que os escritos históricos, eles têm privilegiado a escrita do homem. E essa escrita do homem, a partir do lugar de fala dele, muitas vezes deixou de forma secundária a participação feminina, mas ela sempre existiu. Numa sociedade sexista, e aí eu estou me referindo principalmente ao nosso contexto ocidental, essa mulher ela era vista como perigosa se ela soubesse ler e escrever. Já escreveu, no começo do século XIX, um viajante que passou pelo interior do Brasil e ele deixou relatado, né, que as mulheres no Brasil elas eram consideradas suficientemente alfabetizadas se elas soubessem ler as orações e escrever a receita de goiabada. Mais do que isso, elas seriam um perigo para o lar. A questão da mulher no Brasil colônia é uma condição que precisa ser pensada sobre qual grupo nós estamos falando, né? Quando a gente fala dos grupos originários, um termo mais popular, né, das indígenas, o que se percebe de forma geral, né, é que é uma divisão muito mais equitativa nos grupos originários das funções, dos direitos e dos deveres entre os gêneros. Inclusive com alguns grupos originários, aonde o poder da mulher ele tem um significado sagrado. A mulher pobre, camponesa, mesmo que branca, no período da sociedade colonial, é uma mulher que sofre todas as influências vindas da Europa, dessa marcação religiosa, de submissão. Existe um texto muito bacana, assim, que eu costumo trabalhar com os meus alunos, que é Magia e Sexualidade, o corpo feminino no Brasil colonial. Havia um desconhecimento sobre o corpo feminino, a ponto, e isso vem da Europa para cá, de praticar sangrias nas mulheres para que elas se libertassem de determinados comportamentos ou de determinados pensamentos. Sangrias até a morte. Então, vejam bem, né? Aquele corpo físico, ele é o portador de um mal para aquela sociedade, tá? Europeia, colonial, em algumas partes da América Latina. E a mulher mais elitizada do período colonial brasileiro. Algumas poucas, tá? Foram alfabetizadas. Principalmente no último período do Brasil enquanto colônia, começam a adentrar livros românticos. E quando os homens percebiam que as mulheres estavam lendo coisas que eles consideravam assim indigestas, esses livros eram retirados, eram proibidos. No século XIX, Brasil independente, uma nação e tal, com a abertura dos portos, a partir de 1808, a gente tem uma entrada muito maior de escritos, de influências, de ideias liberais, de maior liberdade. E é claro que isso vai chegar a algumas mulheres também, principalmente as mulheres alfabetizadas e as mulheres que foram escravizadas. A resistência destas mulheres escravizadas também é um marco importante para se pensar um movimento feminista. Porque, além de trazer aspectos do seu ethos, né, do seu povo, da sua tribo, elas carregam a história desse lugar, histórias de afeto, de relação, de resistência
e de pouca submissão. Estas mulheres, elas são aqui vendidas, traficadas, exploradas fisicamente, emocionalmente, sexualmente. Pegando especificamente no caso do Brasil, a gente sabe que as mulheres pobres, principalmente no final do século XIX, elas vão para as empresas, para as indústrias que estão surgindo, elas recebiam, olha só a discriminação sexista. Elas recebiam uma carteirinha. Não aparecia o nome Eliana Gasparini Cherry, operária. Aparecia Eliana Gasparini Cherry, artista. Artista era, no cotidiano, o termo utilizado para as prostitutas. Então, toda mulher que trabalhava fora, ela recebia uma carteirinha que a colocava na condição dessas mulheres que viviam da prática do sexo por várias razões. O que isso significa? Que a mulher deveria estar no lar, que o ambiente propício para a mulher, independente da condição econômica, é dentro de casa. A nível mundial, talvez o grande marco que é lembrado é a Primeira Guerra, né? A gente tem aí milhões de homens no teatro da guerra que morrem, outros milhões voltam para casa sem braços, sem pernas, sem olho, e essas mulheres tornam-se provedoras desta família. E ao pôr o pé na fábrica, no comércio, na rua, a sua percepção de mundo ganha outra dimensão. E ela vai se associando a estas outras mulheres que também trabalham 12, 14 horas na fábrica, ganham menos do que os homens, que alimentam os seus filhos e ganham, assim, um espaço cada vez maior dessas ideias, que são ideias feministas.